Fala, sardinhas no Caribe! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast para todas as sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E bom, pessoal, o assunto da semana não poderia ser outro, porque as estatais estão na boca do povo. Sim, nós temos Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras sendo comentados por todos, por todo o mercado financeiro, porque na segunda-feira elas sofreram bastante na Bolsa de Valores, principalmente depois das falas do atual presidente Jair Bolsonaro, que deu a entender que de alguma maneira, direta ou indiretamente, poderiam ter algumas interferências nas empresas, né? Claro que algumas coisas são prerrogativas dele, mas ainda assim a galera ficou na dúvida se poderiam vir mais algumas medidas para tentar, inclusive, conter o aumento no preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha e também da própria conta de luz que nós, pagadores de impostos, né, temos que arcar basicamente todos os meses. De qualquer maneira, voltando para o nosso mercado financeiro, ele não gostou do que aconteceu, né, dessas falas, as ações foram penalizadas e é por isso então que hoje a gente vai trabalhar em cima das estatais. Será que a gente deve investir em estatais? Quais os cuidados que a gente tem que ter quando a gente pensa nesse tipo de empresa e pensa em colocar uma empresa que tem o governo como sócio, né, dentro da nossa carteira? É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu também quero trazer um histórico, né, do que já aconteceu aí ao longo desses últimos anos, que trouxeram uma grande volatilidade para essas empresas e que, no fim das contas, representaram mais oportunidades para os investidores, beleza? Bom, vamos começar do começo, gente, porque quando a gente fala do nosso índice Bovespa, né, o nosso Ibovespa, ele é sim muito composto por estatais. Ele tem hoje basicamente 18,32% de participação das estatais, então a gente pode considerar uma Petrobras, Eletrobras e o próprio Banco do Brasil, né, que eu acabei de mencionar com vocês, entre outras empresas. Então, quando essas empresas acabam tendo um impacto muito grande, consequentemente a nossa Bolsa de Valores acaba demonstrando um mau humor um pouco maior por conta da composição do nosso índice, né? Mas a questão é que o mau humor não fica só por aí, né? Quando a gente fala de estatais, a gente tem que olhar um histórico um pouco mais longo e realmente entender, será que tudo isso que está acontecendo agora é realmente uma surpresa? Será que esse tipo de coisa já não aconteceu no passado e parece que a galera tem memória curta e aí reage do jeito que reagiu nessa semana no mercado? Bom, vamos falar um pouquinho de Petrobras, que eu acho que é o caso mais emblemático, que já passou por poucas e boas dentro da nossa Bolsa de Valores, né? Eu quero trazer aí um recorte dos últimos 10 anos, a gente não precisa nem ir tanto para trás assim, porque só por aí a gente já vai notar que teve uma grande volatilidade nesse ativo, por conta, inclusive, de algumas interferências do governo, ou por alguns momentos que nem era tanto a ver com questões políticas, mas talvez o cenário macro, mas que, claro, tem uma volatilidade aí implícita no negócio. Então vamos levar a nossa Petrobras lá para 2014 e lembrar do que aconteceu lá na época. Então a gente teve a Operação Lava Jato e aí eles acabaram descobrindo na época, né, então todo o esquema de corrupção que estava em volta do governo e também, claro, da própria Petrobras. Isso acabou custando alguns bilhões de reais para os cofres públicos e também para a própria empresa. Então, nessa época, gente, as ações de Petrobras, antes de tudo isso começar a ser desenterrado, antes de começar a tirar esses esqueletos do armário, Petrobras aí estava sendo negociado na faixa dos 23, 24 reais. E aí, alguns meses, né, conforme eles iam desenterrando cada vez mais essa história e descobrindo cada vez mais coisas e entendendo o tamanho do rombo na empresa por conta de toda essa questão de corrupção, ela chegou a valer aí quase R$4, ou seja, foi uma queda de 82% em um curto espaço de tempo. E eu lembro muito bem dessa época, né, em 2014, que era realmente quando eu tava olhando com muito mais carinho para o mercado de renda variável e que muitas pessoas falavam, nossa, mas Petrobras, será que ela entra naquela frase que já foi muito dita, né, por várias pessoas no mercado? Será que is too big to fail, né? Será que ela é muito grande ao ponto de, enfim, quebrar ou alguma coisa nesse sentido? Então todos esses questionamentos permeavam a empresa naquela época e eu conheci
conheci sim algumas poucas pessoas corajosas, e eu não tô no meio delas, que acabaram sim colocando Petrobras a R$4 na carteira e conseguiram então enxergar essa oportunidade, surfando então uma baita valorização nos anos que vieram a seguir. Só que parece que quando a gente fala de algumas ações e as estatais principalmente, existem algumas coisas que podem acabar puxando ela para baixo rapidamente novamente. Então, muita gente até fala, poxa, será que comprar ela aos R$4 eu vou conseguir surfar uma boa valorização ou vai ser um voo de galinha, né? Bom, se foi voo de galinha, ele acabou durando então até 2017, quando a gente teve o Joesley Day, né? E aí, mais uma vez, a gente volta a falar de política, né? No Joesley Day, que aconteceu em maio, né, de 2017, teve um áudio vazado, então, do Michel Temer com o Joesley Batista, né? E as ações da Petrobras, que estavam custando na época mais ou menos uns R$15, acabou no mesmo dia, tá, gente, se desvalorizando mais de 23%, ou seja, algo muito parecido com o que aconteceu com a gente essa semana, e veio a custar, então, R$11,57 por ali, né? Então, nesse dia, é claro que não foi só a Petrobras que sofreu, o mercado como um todo acabou caindo, mas algumas empresas acabaram sofrendo mais, principalmente as que estavam ligadas, né, diretamente aos participantes, né, de toda aquela história, e também, claro, as estatais acabaram sofrendo, porque sempre quando tem algumas notícias que trazem instabilidade política, isso acaba também refletindo nas empresas que têm o próprio governo como sócio, como eu falei lá no início, né? E aí, beleza, muita gente acabou aproveitando, teoricamente, essa oportunidade de 2017, não somente em Petrobras, mas na própria JBS e em várias outras empresas que derreteram, né? E aí chegou em 2018... Vamos lá, 2018, um ano depois, né, gente? Pouquíssimo tempo depois, e é por isso que às vezes a gente fala do voo de galinha, né? Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, e a greve dos caminhoneiros era algo, inclusive, que estava preocupando e ainda está preocupando muito o atual governo. Então, até mesmo acho que é um pouco por conta disso que nós tivemos essas falas que aconteceram da semana passada para cá. Mas em 2018 nós tivemos então a greve dos caminhoneiros e teve um impacto, né? Pelo menos eles estavam estimando que teria um impacto por conta dessa greve dos caminhoneiros no PIB daquele ano de até 1,2%, né? Aí é claro que a gente teve sim um certo recuo no PIB por conta dessa questão da greve dos caminhoneiros, mas quando a gente fala das ações da Petrobras, então elas acabaram sofrendo bastante, mas aí a gente tem um combo nessa história toda, né? Essa greve dos caminhoneiros acabou impactando ela estava custando ali cerca de R$26, né? E ela acabou se desvalorizando ali ao longo de algumas semanas, de alguns meses, mais de 48%, e ela chegou a valer R$13,32, né? Claro que depois ela acabou se recuperando rapidamente, mas no meio desse bololô todo, a gente ainda teve que colocar a saída do Pedro Parente. Eu lembro muito bem nesse dia que eu estava comprando algumas coisas no mercado e não era Petrobras, mas aí no fim das contas saiu, né, essa notícia que o Pedro Parente estava renunciando o cargo, e aí as ações da Petrobras caíram ali 15% na hora, e aí entrou em leilão e foi toda aquela bagunça do mercado. Então tudo isso acabou potencializando a queda, né, na ação naquele dia. Mas beleza, saindo de 2018, passamos 2019 relativamente bem, só que aí a gente chegou em 2020, né? Em 2020 nós tivemos a própria pandemia que derrubou o mercado como um todo. Só que quando a gente olha para o Brasil, a gente nunca tem só um tipo de crise, né? A gente sempre vai ter uma crise política no meio, a gente vai ter uma crise econômica, a gente teve a crise sanitária. Então a crise política parece que é algo constante, pelo menos olhando os últimos anos aqui no país, e a gente sempre acrescenta mais um tipo de crise aqui no meio, né? E aí veio então a pandemia e vários ativos caíram, né? A Petrobras já estava sofrendo um pouquinho ali no início do ano por conta da crise do petróleo. Então nós tivemos uma queda muito grande, né, no valor do barril do petróleo. É claro que a gente também teve uma valorização da moeda, o que deu para tentar dar uma balanceada, porque no fim das contas a Petrobras ela exporta bastante também. Mas o que aconteceu foi que na pandemia ela estava negociando acima de R$30, quase R$31. E aí, quando chegou ali meados de março, abril, ela chegou a custar
R$11, ou seja, foi uma queda de mais de 64%. E aí quando a gente fala disso, a gente começa a ver que, olha, caramba, realmente, parece ter uma volatilidade muito grande nas estatais, né? E aí a gente traz o último acontecimento, que foi agora em 2021, ou seja, 2020 teve a questão da pandemia e 2021 a gente teve a fala, né, do Bolsonaro, que fizeram as ações sair dos R$27,35 para R$21,48 ali só na segunda-feira, caindo mais de 20%, né? Claro que, como eu falei para vocês, a gente teve uma certa recuperação. Só que por que eu tô trazendo todos esses fatos para vocês? Pra gente entender que existem algumas ações na nossa bolsa de valores que elas vão sim ter uma volatilidade muito maior, porque elas podem sofrer com alguns aspectos que fogem do nosso controle ou do próprio controle da empresa. Só que quando a gente faz os nossos investimentos nessas empresas, a gente já tem que estar colocando isso no preço, a gente já tem que estar colocando isso na nossa análise, na nossa avaliação, para a gente não ser pego de surpresa lá na frente, né? Agora, voltando um pouquinho mais para trás, eu acho que a gente pode inclusive falar do setor de energia, né? Porque aqui a gente está falando de Petrobras em específico, mas não foi só com ela que aconteceu esse tipo de coisa. Essa semana a gente viu que isso respingou também nas outras empresas, justamente por um receio de talvez a gente ver um filme que a gente já viu no passado, né? Então, quando a gente fala do setor de energia, lá em 2012, 2013, nós tivemos algumas medidas sendo adotadas na época pelo governo Dilma para tentar diminuir a conta de luz. E ela até conseguiu, sim, através de algumas medidas, diminuir essa conta de luz em 16% lá em 2013. Só que aí de 2013 a 2017, como isso foi meio que a base do canetaço ali, no fim das contas, a gente teve o efeito rebote. Então, de 2013 a 2017, a conta ela subiu mais de 58%. E eu acho que esse era um receio do que poderia acontecer nesse momento, né? Num curto prazo, parece que a gente vai estar ajudando, sim, a população como um todo, mas a gente tem que ter cuidado, senão vai ter um efeito rebote lá na frente e tudo que a gente hoje talvez não teve um reajuste ou tá pagando mais barato, pode ficar custando muito mais caro daqui a alguns anos, até mesmo porque às vezes não tem alguns fatores que a gente consegue controlar, né? Então uma crise hídrica, por exemplo, para o setor elétrico é muito ruim. E se isso acontece no meio do caminho, como foi lá no caso da Dilma, isso pode acabar encarecendo a conta porque chega um momento que você não consegue mais segurar esses reajustes, né? Porque senão as empresas elas vão se tornando cada vez mais insolventes. Então esses são alguns pontos que a gente tem que sempre ficar atento quando a gente pensa nessa questão das estatais, porque elas podem sim ter algumas intervenções que podem acabar afetando elas, né? Então, quando a gente fala do setor elétrico lá em 2013, 2014, ele acabou perdendo mais de 37 bilhões de reais em valor de mercado quando houve essas interferências, né? Quando a gente fala de CEMIG, por exemplo, ela caiu aí mais de 34%, e quando a gente fala da própria Eletrobras, ela caiu aí mais de 48%, o que é coisa pra caramba, né? Já quando a gente sai um pouquinho do setor de energia e a gente fala do setor financeiro, a gente vai acabar encontrando o próprio Banco do Brasil, né? Eu acho que o Banco do Brasil ainda, gente, é o mais tranquilo desses que acabam sofrendo alguma interferência, porque pode sim ter a troca de alguns presidentes, podem ter a troca ali de algumas pessoas, dos cabeças ali em si, mas como o Banco do Brasil funciona, ele não muda muito, ele tem um modelo de negócio que eu acho que é muito mais resiliente a essas intervenções e eu espero não morder a minha língua no futuro, né? Mas ainda assim, quando a gente fala de Banco do Brasil, apesar dessas pequenas interferências, ele sofre ali com a queda ali num determinado momento, mas quando a gente vai olhar os resultados em si, a parte fundamentalista, para entender se ele ainda está entregando lucro ou coisas nesse sentido, ele continua sendo resiliente, diferente, por exemplo, no setor de energia, que quando teve intervenção, algumas empresas amargaram prejuízo, e também de algumas intervenções, como por exemplo, poderia acontecer na Petrobras, que poderia também acabar incorrendo em algum prejuízo, dependendo como fosse feito, né? Então, o Banco do Brasil, eu acho que ele nem se encaixa tanto nesse sentido, né? Quando a gente compara com o setor de energia, ou até mesmo o setor, né, de gás e combustíveis, e também, né, já trazendo um pouquinho isso para o meu lado, acho que esse é um dos meus motivos que me faz ter Banco do Brasil na carteira e me deixa relativamente tranquila com ele, entendendo que ele segue entregando os resultados que a gente esperava, segue sendo uma boa fonte, né, pagadora
de dividendos, e também quando a gente faz um comparativo aí entre os bancos no geral, acaba sendo o banco que está mais descontado, né? Então ele está negociando abaixo do seu valor patrimonial em aproximadamente 0,75 vezes, né? Mas beleza, gente, entendemos tudo isso sobre essa questão das estatais, de como elas são voláteis, de quais os fatores que muitas vezes a gente não consegue controlar, né? E por isso que quando a gente pensa em investir em uma empresa, são esses os cuidados e os alertas que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Se eu resolver investir em alguma estatal do setor elétrico, eu tenho que estar ciente de tudo que pode acontecer para não ser pego de surpresa, e eu tenho que ter estômago. O investidor, para investir nesse tipo de empresa, precisa ter estômago para encarar uma alta volatilidade. Se você é uma pessoa que quer navegar em mares tranquilos na bolsa de valores e ter, por exemplo, uma Transmissão Paulista, uma Taesa, ou essas empresas que já são boas pagadoras de dividendos e que têm uma volatilidade menor, né? Então, esse daí é o caso para o cara que quer aquele mar tranquilo. Para o cara que quer olhar para essas outras estatais, como essas que eu trouxe de exemplo, aí o jogo muda. Aí realmente a gente tem que estar preparado por uma turbulência, para um mar um pouco mais turbulento, mas que ainda assim podem aparecer aí diversas oportunidades no meio do caminho. Não quer dizer que você vai colocar essas ações na carteira e simplesmente vai esquecer. Tem muitas pessoas que acabam olhando para elas, muitas vezes para tentar ganhar ali um certo capital num curto, médio prazo, e não necessariamente para carregar para o buy and hold. E então essa é uma estratégia que é super válida também para esse tipo de empresa. Tanto que aí a gente começa a falar um pouquinho das estratégias, né? Porque quando aconteceu essa fala do presidente, né, do Jair Bolsonaro, sobre essa possível intervenção, ou enfim, que deu a entender isso, mas que não necessariamente será isso, porque a gente ainda não sabe exatamente como tudo isso vai ser feito. Mas o que aconteceu? Muita gente começou a compartilhar uma frase do Stuhlberger, né, que é um dos maiores gestores que a gente poderia conhecer hoje, né, nos últimos tempos. E aí muita gente replicava uma frase que ele tinha dito lá em 2015, que era basicamente o seguinte, né? Fuja das estatais, Brasil é um transatlântico afundando lentamente, né? Então, tudo isso para dizer que as estatais em si tinham um risco muito grande, mas isso foi uma fala lá de 2015. E aí, quando chegou essa semana, o pessoal começou a compartilhar os fundos que tinham a maior posição em Petrobras, até para entender quais os fundos que estavam mais perdendo dinheiro naquela segunda-feira, que, enfim, não sei nem se a gente poderia chamar de Petro Day, né? E aí, o que aconteceu? Os fundos do Stuhlberg, né, o verde em si, ele estava lá como um dos maiores acionistas, né, que tinham maior posição em Petrobras. Então aí a gente ficou, mas em 2015 ele não disse que era para fugir das estatais, e agora a gente olha para a composição de alguns fundos, né, do Stuhlberg e tem uma posição relevante em Petrobras? Pois é. As estratégias, gente, elas mudam. E eu até conversei com vocês isso lá no meu Instagram essa semana, né? As estratégias, elas podem evoluir ou mudar ao longo do tempo, até porque a gente tem que entender os ciclos do mercado que a gente está vivendo e o que talvez é mais propício eu fazer nesse momento. Será que agora as estatais elas não estão apresentando alguma oportunidade? Então, será que seria tranquilo eu reavaliar a minha estratégia e tentar surfar essa onda, né? Então é por isso que eu digo, gente, nunca diga nunca, porque até mesmo grandes nomes do mercado, eles podem mudar aí a sua avaliação ou a sua estratégia no meio do caminho, e eu acho que isso é super válido se for para tentar agregar mais valor para sua carteira e trazer uma rentabilidade maior. Eu, gente, não tenho esse preconceito de não invisto em empresa que tem o dedo do governo ou só invisto em empresa que tem o dedo do governo. Vocês me conhecem já há um bom tempo, vocês sabem que eu não tenho essa de 8 ou 80, preto no branco, essas coisas assim. Eu acho que a gente tem como encontrar um meio termo e tentar entender qual é o melhor caminho nesse momento. Tanto que eu não tenho muitas estatais, na verdade eu tenho uma que seria o próprio Banco do Brasil e que eu acho relativamente tranquilo, né, porque ele me entrega bons resultados e bons dividendos. Mas quando a gente pensar em investir em uma estatal, é bom a gente lembrar de alguns pontos que a gente precisa avaliar, né, antes de colocar a nossa grana nelas, né.
Eu acho que quando a gente olha para longo prazo, pelo menos, a gente tem que avaliar o modelo de negócio e entender quais as variáveis que podem acabar impactando a empresa, né? Então, ela é uma empresa que ela é comoditizada, ela é uma empresa que tem, então, o dedo do governo. Se o governo puder intervir, até que ponto ele pode intervir, né? Ele pode só trocar um presidente e aí ok, ou ele pode, sei lá, ir lá e no canetaço tentar segurar preço e essas coisas assim. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E se você estiver de acordo com tudo isso que pode acontecer, aí sim você vai colocar uma estatal na carteira. E se você não estiver de acordo, é melhor você não colocar uma estatal na carteira, porque senão você vai acabar sofrendo com uma volatilidade muito grande quando esse tipo de fato relevante acabar acontecendo, né? Agora, para quem investe para curto e médio prazo, é claro que a gente tem que ficar de olho nas variáveis, a gente tem que ficar de olho também nas commodities, quando a gente pegar algumas estatais que são comoditizadas, né? Até mesmo para entender se pode estar aparentando ali, apresentando alguma oportunidade de curto, médio prazo. Acho que é válido também a gente ficar de olho em algumas reações do mercado, que às vezes podem ser exageradas, às vezes vão fazer muito sentido serem exageradas dessa maneira, né? Mas para quem pensa no curto médio prazo, é importante a gente ficar de olho, inclusive, nessas oportunidades que podem aparecer na questão do preço mesmo, né? Então, algumas distorções ali no momento, algumas coisas que podem acontecer com a ação, mas que se a gente for olhar no detalhe, se a gente for olhar o fundamento da empresa em si, talvez não mude. Talvez os resultados não serão tão afetados assim como o mercado está tentando mostrar pra gente naquele momento, naquela hora do desespero. Então eu diria que esses são alguns aspectos para se avaliar, mas o principal deles é estar de acordo que, se você vai ter uma estatal na carteira, você tem que aceitar e entender e colocar na conta as possíveis intervenções governamentais e aceitar principalmente toda a volatilidade que esse tipo de ocorrência pode trazer para as ações, beleza? Bom, pessoal, falei pra caramba hoje sobre as estatais, mas é porque é um assunto que tá muito em alta. Muitos de vocês me mandaram perguntas, né, de como essas empresas poderiam ser afetadas e o que a gente tinha que olhar para elas e até mesmo se eu investir em alguma estatal. Então, acho que eu consegui trazer essas respostas para vocês. Se vocês gostaram, minha gente, compartilhem esse podcast com mais pessoas para que elas consigam também aprender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Lembrem-se que a gente tá aí nas principais plataformas, né, de streaming. Então a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente também tá no iTunes, nós estamos no Google Podcast, enfim, basta procurar a gente. E se vocês quiserem mandar mensagem pra gente do podcast com alguma dúvida, alguma sugestão, ou enfim, alguma crítica, inclusive, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do nosso vídeo no YouTube, mas para quem tá só ouvindo a gente, talvez através de alguma plataforma, você pode escrever pra gente para o podcast @sardinhasnocaribe.com.br, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo episódio.